Mais uma semana estamos aqui para a continuidade do nosso estudo do Livro da Esperança. Este livro é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel e nos traz preciosas reflexões em torno do Evangelho e como aplicar esse Evangelho no nosso dia a dia. O capítulo em estudo de hoje é o capítulo 32, intitulado Compaixão e Socorro. O versículo que Emmanuel utiliza é o que está em Lucas, versículo 35, capítulo 6, que diz: Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio, porquanto a tal posse de virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Capítulo 12, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel começa assim: não apenas os nossos adversários costumam cair. É preciso entender que as situações constrangedoras não aparecem unicamente diante daqueles que não nos comungam os ideais, cujas deficiências por isso mesmo estamos naturalmente inclinados a procurar e reconhecer. As criaturas que mais amamos também erram, como temos errado, e adquirem compromissos indesejáveis, como tantas vezes temos nós abraçado problemas difíceis de resolver. E todos eles, os irmãos que resvalam na estrada, de certo, pedem palavras que os esclareçam e braços que os levantem. Tanto quanto nós, na travessia das trevas interiores, quando as trevas interiores nos tomam de assalto, reclamamos compaixão e socorro, ao invés de espancamento e censura. Ainda assim, compaixão e socorro não significam aplauso e conivência, com as ilusões de que devemos nos desvencilhar. Então, a primeira pausa aqui. Então, Emmanuel já começa dizendo que não são só os nossos adversários que costumam cair. Nós também somos seres falíveis. Nós também somos seres que erramos. Nós ainda não conseguimos praticar o Evangelho de Jesus e todos nós podemos cair na nossa jornada. E quando nós caímos, o que nós mais precisamos são de pessoas que nos estendam as mãos para nos ajudar a nos reerguer. Evitar atirar pedras nos outros é algo que nós precisamos cultivar nos nossos hábitos, porque nós somos muito rápidos em julgar, porém muito lentos em buscar compreender o que levou o outro a determinada situação ou comportamento. Então, nesse momento, o que Emmanuel nos pede? Para olharmos para dentro de nós, para lembrarmos que muitas vezes nós também somos aqueles que estaremos caídos. E que quando nós caímos, tudo o que nós desejamos é que haja alguém para nos levantar. Então, ele fala que nós precisamos praticar a compaixão e o socorro, ao invés de espancamento e censura. Não adianta eu pegar alguém que de alguma forma falhou e ficar jogando na cara dele aquilo que ele fez de errado e dizendo: você não devia ter feito isso, como você foi fazer uma coisa dessas, né? Então, ele fala no primeiro ato de compaixão. E uma figura que o próprio Jesus nos traz a respeito da compaixão é lá na parábola do bom samaritano, quando o bom samaritano para, socorre o homem caído, limpa as feridas, desinfeta essas feridas, leva esse homem até uma hospedaria, paga pela sua estadia lá, solicita que o dono do local cuide daquele homem. E esse é o maior exemplo que nós temos da compaixão. É como nós devíamos fazer com o semelhante. Nós não devemos perguntar onde, como, quando, de que forma. Nós deveríamos amparar.
E Emmanuel nos alerta que esse amparo não é conivência. Não é porque eu estou acolhendo o outro que errou que eu estou sendo conivente com o erro que ele cometeu. Esse amparo é para dar força, coragem moral para o outro se levantar, para o outro se reestruturar, para o outro voltar à sua vida e a compreender que nós precisamos ter arrependimento das coisas que nós não fazemos de bom, para então podermos tentar consertar o que foi feito. Arrependimento não é culpa. Quando nós entramos na culpa, nós paralisamos. E nós não devemos paralisar a nossa jornada, nós temos que seguir. Então, nós precisamos ter arrependimento. Essa é a proposta do Evangelho. E aí Emmanuel segue. Em verdade, exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa. Mas não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que destrói. À vista disso, a compaixão e o socorro expressam-se no cultivador através da bondade vigilante com que libertará o vegetal proveitoso da larva que o carcome. O papel da compaixão é compreender, a função do socorro é restaurar. Mas se a compaixão acalenta o mal reconhecido, a título de ternura, converte-se em anestesia de consciência, e se o socorro suprime o remédio necessário ao doente, a pretexto de resguardar-lhe o conforto, transforma-se na irresponsabilidade fantasiada de carinho, apressando-lhe a morte. Reconhecendo, pois, que todos somos suscetíveis de queda, saibamos estender incessantemente compaixão e socorro onde estivermos sem escárnio para com as nossas feridas e sem louvor para com as nossas fraquezas, agindo por irmãos afetuosos e compassivos, mas sinceros e leais uns com os outros, a fim de continuarmos todos juntos na construção do bem eterno, trabalhando e servindo cada qual de nós em seu próprio lugar. Então, Emmanuel nos diz que deixasse crescer, ele nos lembra, né, que Jesus diz que deixasse crescer o joio e o trigo, que no momento da colheita seria feita a seleção do que era joio e do que era o trigo. E ele fala que nós não podemos confundir isso com deixarmos uma praga destruindo a plantação. E aí ele nos alerta que compaixão é compreender e socorrer é restaurar. Compreender o outro, compreender a limitação, compreender que ninguém erra de propósito, compreender que somos todos falíveis, compreender que ainda estamos todos na mesma condição. Não cairmos na ilusão de nos acharmos superiores ao outro, não cairmos na ilusão de achar que jamais iremos falhar. Que a gente possa refletir que nós ainda somos tão imperfeitos quanto o semelhante. E que se hoje eu tenho condições de estender a mão a alguém que caiu moralmente, que caiu nos sentimentos, que foi ferido, que sofre, em algum momento nós também seremos aqueles que receberão a mesma mão que ampara. E o socorro é restaurar o equilíbrio, restaurar a calma, restaurar, dar esperança para aquele que precisa de amparo e de socorro. E aí ele diz que nós não podemos confundir a compaixão para anestesiar a consciência de ninguém. Então, falar, não, você não errou, quando a gente sabe que a pessoa errou, quando é uma falta. Nós precisamos alertar que houve a falta, mas sempre, sempre, sempre dizer que nós temos a oportunidade de recomeçar. Não importa a falta que nós tenhamos cometido, Deus sempre nos dá novas oportunidades. Todos nós somos filhos de Deus, todos. Mesmo aquele que nós hoje olhamos e torcemos o nariz, que acreditamos que talvez não pudesse ser filho do mesmo pai, mas todos somos.
espíritos em jornadas diferentes, com experiências diferentes, fazendo escolhas diferentes, porém, em algum momento, todos nós chegaremos ao nosso ponto final da jornada evolutiva, que é a perfeição relativa que nos cabe. Então, continuemos trabalhando e observando como nós temos praticado essa questão do amor. Quando Jesus fala em amar aos inimigos, nós ainda não conseguimos amar um inimigo como alguém que nós amamos como amigo. Mas nós precisamos educar o nosso sentimento para não desejar o mal para esta pessoa, para estar disposto a estender a mão se for possível, e para que, se a vida nos conduzir a oportunidades de uma restauração harmônica entre os dois, que isso possa acontecer. Então, vamos pensar sobre isso ao longo da nossa semana e pensar como que nós podemos praticar essa compaixão e esse socorro em favor daqueles que também podem, porventura, nos ter ferido ao longo da nossa jornada. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus.